Pronto, o Meetup está gravando. Eu vou só compartilhar alguns slides do Reactor bem rapidamente. Pronto. Bem, galera, para quem... Meu slide chegou para vocês? Sim. Bem, galera, para quem não conhece o Reactor, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Eu me chamo Caio, hoje eu estou aqui com a Vitória. A Vitória, a gente estava conversando mais cedo, ela de Aracaju, eu sou de Recife, então a gente estava meio que trocando algumas gírias. Ela faz parte de um programa bem legal da Microsoft chamado Students Ambassadors. Eu não lembro se eu vi nos seus slides. Você vai falar sobre ele, Vitória? Vai? Vou sim. Beleza. E eu queria dar as boas-vindas a vocês ao Microsoft Reactor. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, o Reactor é um programa que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. A nossa programação ela é sempre aberta, gratuita, enfim, diversificada. O objetivo do programa é sempre ajudar as pessoas a aprenderem novas habilidades, a criar com novas tecnologias e a se conectarem, né? O objetivo do programa é ainda ser um espaço físico para experiências físicas, mas devido à pandemia, a gente migrou a nossa programação para o formato online. Isso, como vocês devem ter visto, a gente falando com o Lucas, ele traz outras oportunidades para a gente se conhecendo e se conectando por aí. Todos os eventos que a gente faz no React, a gente sempre passa o nosso código de conduta. É muito sobre senso comum e respeitar as pessoas, promover atitudes positivas e comportamentos positivos, mas nos eventos do React a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém e de nenhuma forma. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e vai ter um formulário dentro dele que você pode fazer uma denúncia caso você julgue necessário. Se precisar também, saiba que eu estou à disposição para ajudar no que for possível. Só tenho três orientações, na verdade. A gente está gravando esse conteúdo através do Teams. Vocês estão aqui com a gente assistindo esse conteúdo. Todo o conteúdo está sendo gravado. Vocês, inclusive, podem participar, levantar a mão, falar com a gente ou mandar mensagens no chat, se vocês quiserem. Tudo isso fica, tanto eu quanto a Vitória, a gente consegue ver e interagir com vocês, tá? Então, só para não atrapalhar muito a Vitória, eu peço que vocês tentem manter o microfone de vocês desligado durante a apresentação dela, mas se vocês quiserem falar também, só levanta a mão ou fala que vai falar, que eu e a Vitória a gente fica ajudando vocês. Tudo bem? Então, Vitória, com você, se puder compartilhar seus slides. Hoje a Vitória vai, enquanto ela está compartilhando, a Vitória vai falar sobre web apps e um pouco sobre inteligência artificial. Ela vai falar um pouco sobre a parte de Custom Vision e como a gente pode utilizar ele utilizando GitHub Actions. Inclusive, a gente teve um workshop ontem aqui no Reactor sobre GitHub Actions. Quem quiser ver, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube daqui a alguns dias. Você já compartilhou, amiga? Tá indo. Tá indo, vai chegar. Internet de Aracaju, é. Não, tá chegando, vai dar certo. 6? Galera, pode comentar aí no chat. Só para vocês, não, antes de você fica perguntando, o que você tá olhando para baixo? Eu tô com o celular aqui para eu ver o chat mais fácil. Ó, chegou. O Alisson falou que chegou, o Alex falou que chegou. Então chegou para todo mundo. Chegou para mim também. Pronto. Então vamos lá. Posso começar? Pode? Pronto. Obrigada, Caio. Vamos lá. Então, como o Caio falou, eu vou falar um pouco de web apps e inteligência artificial. Eu fiz uma mini agendinha só para vocês saberem mais ou menos o que eu vou falar.
Eu prefiro que vocês façam perguntas, vocês podem botar no chat, pode levantar a mão e abrir o microfone, ou vocês podem deixar as perguntas tudo para o final, é como vocês preferirem. Só agenda. E eu provavelmente vou usar alguns termos em inglês, talvez algumas gírias em inglês. Vocês vão entender por quê quando eu falar um pouquinho mais sobre mim. E eu peço desculpas se ficar confuso, por favor, gente, me avisa se eu começar a usar muito mais termos usar alguns termos em inglês que não fazem muito sentido para você. Me avisa que eu explico o significado de tudo certinho. Praticamente o que eu vou fazer mais é falar um pouquinho sobre mim, sobre o programa que eu participo, falar um pouco sobre a BIAP, AI e ML, uma parte de arquitetura, que eu botei architecture porque não é arquitetura no sentido do curso, mas a parte de escolhas. Custom Vision, eu inclusive vou mostrar como construir um projetinho no Custom Vision. Machine Learning Studio, e eu vou falar um pouco do GitHub Actions também, tá dentro da parte de arquitetura. E ignora eu com a bola na mão, mas ok. Sobre mim, primeiramente, meu nome é Vitória, como o Kai já tinha me apresentado. Eu, na verdade, apesar de ser nativa do Brasil e eu moro a maior parte do tempo em Aracaju, eu estudo nos Estados Unidos, numa faculdade chamada Florida Polytechnic University. Outra coisa que eu quase esqueci de falar. Eu vou tentar, ao máximo, descrever os slides. Então, vocês vão ver, provavelmente, que eu vou ler os slides ou descrever a imagem. Isso é para quem talvez não consiga ver tão bem o que está acontecendo na tela, possa entender a gente também. Pois? Então, como eu estava falando, eu estudo nos Estados Unidos, engenharia da computação, com uma concentração em inteligência artificial. Então, esse tema, para mim, é maravilhoso. No caso, a imagem do slide que importa mais para isso é o símbolo da minha escola, que é a nossa Phoenix, a Fênix, que é o mascote da escola. Eu também sou organizadora de uma hackathon que acontece na escola. Para quem não sabe, hackathon você tem 24 horas, no caso da nossa, para fazer um projeto de sua escolha e apresentar o projeto e a ideia pronta. Eu sou uma das organizadoras, a gente conseguiu até um número bom de pessoal. Qualquer pessoa que é estudante pode participar. Até mesmo internacional. Outra coisa sobre mim, que eu acho que não é tanta curiosidade, mas só das coisas que eu faço na faculdade, é que eu sou a líder do College Loops da minha escola. College Loops é do Girls Who Code, então é uma comunidade para garotas que estão na tecnologia, começando na tecnologia. Minha faculdade é especificamente para a área de tecnologia, a gente não tem nenhum curso que não seja da área de tecnologia. E, por último, eu participo de uma sociedade de honra. Na faculdade, a explicação não precisa de muito para vocês. O que vocês vão achar mais legal mesmo é o que eu estou fazendo com a Microsoft, que é o Student Ambassadors, Microsoft Learn Student Ambassadors. A ideia é o seguinte: qualquer pessoa pode participar, quase. Qualquer estudante pode participar, que tem acima de 16 anos. Então, se você está estudando mestrado, está fazendo PhD, você quer participar, você pode. Não precisa ser estudante de faculdade no começo do curso, nada disso. Qualquer estudante, não importa, contanto que seja maior de 16 anos, não importa a idade, não importa o nível de estudante que você está, contanto que você seja estudante. Você vai para o site, esqueci de botar na tela, mas é studentambassadors.microsoft.com e você aplica por lá se você estiver interessado. Também tem os eventos, alguns eventos que a gente faz, às vezes a gente faz tipo esse junto com a Microsoft, às vezes a gente faz as nossas próprias coisas sozinhos. Eles estão listados no site. Os que tiverem público, provavelmente vocês vão poder assistir se vocês quiserem. Tem um bocado de coisa legal. A gente cobre tudo, praticamente. Eu já vi em um dia ter um evento de iniciante para GitHub e o povo aprendendo a fazer computer vision e neural networks.
no mesmo dia, tipo, concorrentes as duas. A ideia, praticamente, do programa é, a gente consegue aprender bastante com o Microsoft Learn, que é a base uma boa parte da apresentação que eu tenho aqui, eu tirei de um pass do Learn. Eu acho que o Caio já botou no chat o link, mas a ideia do Learn é você tem vários tipos de pass, vários tipos de mini cursinhos que você pode escolher para fazer. Tem alguns que são longos, tipo 9 horas, tem alguns que são curtos, tipo 1 hora, em vários temas, de Office 365 até inteligência artificial. Tudo com as tecnologias da Microsoft. Tem até coisa de Power Apps, se você está interessado em Power Apps, e Quantum Computing também tem. Voltando para o programa. Além de aprender usando esse site e tendo palestra com o pessoal da Microsoft e fazendo os nossos próprios eventos, a gente faz nossos próprios eventos, aprende tudo e ainda consegue fazer projetos juntos. Por exemplo, agora, no grupo que eu tô de acessibilidade, a gente está pegando os projetos de uma competição que teve dentro da comunidade mesmo e vai tentar botar os projetos em prática, por exemplo. Então, tem bastante coisa para aprender mesmo, aprender hands-on. Eu não consegui trazer essa. Hands-on, fazendo projeto, vendo como é que as coisas funcionam na prática mesmo. Mão na massa. Isso, mão na massa. Obrigada, Caio. Alguma pergunta, por enquanto, sobre o programa? E lembre, se vocês não quiserem fazer pergunta agora, no final também tem tempo para vocês fazerem pergunta. Eu tenho que olhar o chat. Tá tranquilo. Pronto. Aí, obrigada por botar o link. Vamos lá. Tá, então para a primeira parte, eu queria comparar duas frameworks para fazer web app. Volta. Pronto. Porque quando você... Primeiro, talvez vocês me chamem de louca, mas por enquanto eu estou meio que preferindo fazer as coisas na mão mais forçado. Por exemplo, eu estou tentando fazer o meu portfólio só em JavaScript, CSS e HTML, sem a ajuda de nenhuma framework. O que é muito ruim, certo? É muito melhor você usar uma framework dessas que eu vou explicar para fazer. Por quê? Porque elas facilitam muito na hora de fazer os componentes e montar todo o site. É muito mais fácil utilizar uma delas quando você está fazendo web app. Para quem não sabe, quando a gente fala web app, parece um website normal, só que ele é mais interativo, digamos assim, por causa do JavaScript. As duas frameworks que eu tenho aqui utilizam JavaScript e o Node.js, quase a mesma coisa, e o Node.js pelo fundo, mas tem algumas diferenças entre elas. Então, no caso do Vue e do React, que são as duas que eu vou falar, eles são ambas frameworks, então eles te ajudam a montar os web apps mais rapidamente, já tendo os componentezinhos lá que é mais fácil de montar. Então, ao invés de você ter que montar tudo, Ctrl+C, Ctrl+V, vai para lá, vai para cá, vai para lá, você consegue já tá tudo pronto para você. E é mais fácil até de, digamos, rodar localmente, usando o nosso localhost com eles. Então, eles são mais para user interfaces, que é a UI, então, como é interagir, essa parte interativa mesmo, é nisso que eles vão ajudar mais, não vão ajudar tanto no back-end. Mas cada um tem seus prós e seus contras. Eu, pessoalmente, prefiro o React. O módulo que eu usei para fazer os slides é com o Vue.js. Mas alguns contras do Vue.js é que é um pouco flexível demais. Parece meio estranho dizer que algo é flexível demais, mas a ideia é, se você está rolando um projeto grande com um bocado de gente, ao invés de estar você ou você e mais uma pessoa, ele é tão flexível que pode dar problema na hora de juntar todos os trabalhos,
e começar a sintaxe a não bater uma com a outra. E ele não tem tanto suporte, é algo novo. Apesar dele ter uma documentação maravilhosa, super detalhada, não tem tanto suporte. Ele está mudando tão rápido que pode ser que você esteja um problema hoje, tentando fazer um aplicativo, quando você for pesquisar, as respostas que você tem não funcionam, porque era da versão passada, você está na versão nova já. Então tem esse contra também, você não tem tanto suporte, mesmo com a documentação super detalhada, se você tem algum problema que não está na documentação e você quer falar com alguém que utiliza realmente a plataforma, você vai ter alguma dificuldade achando alguma coisa recente. Os prós é que ele é um pacote pequeno e ele é bem rápido. Então ele não vai demorar muito para rodar nem nada disso. E ele é um pacote pequeno e quase completo. Você pode adicionar mais coisas? Você sempre pode adicionar mais coisas. Mas você tem quase tudo que você precisa já ali. Você cria o app pelo CLI do Vue. Ele já tem o aplicativo base, né, que você pode usar de modelo, que é outra facilidade utilizando uma dessas frameworks. Você pode começar pelo aplicativo base ao invés de começar do zero. E dali é só organizar e já tá tudo. Ele é mais intuitivo. Se você já tem facilidade, já conhece a linguagem, o JS, é bem mais fácil você mexer nele. Porque ele é bem mais intuitivo na parte de sintaxe, na parte de organização também, a parte que a gente usa, que é o código, é bem mais parecido com o que você usa no dia a dia. Não é aquela mudança radical do nada. E ele é progressivo. O que isso quer dizer? Progressivo. Você não precisa fazer sua aplicação inteira nele. Você pode pegar um pedaço, só um pedacinho, botar no Vue, fazer ativo, juntar com o resto do seu website, que sei lá, você deu a louca que nem eu e fez completamente só com um file de CSS, um file de HTML e um file de JavaScript. Fazer aquela parte mais interativa e não precisar mudar mais nada no resto. Ou você pode, do começo, fazer tudo usando o Vue. Quase tudo. Em contrapartida, tem o React, que eu pessoalmente prefiro por ter mais conhecimento, mais facilidade com o React. Eu não cheguei a usar tanto o Vue, mas espero usar ele mais, que ele parece bem mais fácil, pelo que eu fui vendo durante o path. Alguns contras do React é que não tem muita documentação dele. Diferente do Vue, que tem muita documentação e pouca pessoa usando, o React tem pouca documentação, mas um bocado de gente usando em contrapartida. Então, talvez você ainda consiga alguma ajuda, mas não vai ser na documentação oficial. Ele é só a UI. O Vue ainda tem uma parte de background. O React não tem. Você vai precisar adicionar outras coisas nele para poder utilizar ele como background. E a outra conta é que o React usa JSX, que é considerado um pouco difícil para iniciantes utilizar. Então, seria mais difícil um pouquinho você começar com React do que começar com Vue, por causa desse formato que eles utilizam para o código deles. Do mesmo jeito que o Vue tem aquele modelinho que você pode começar por lá e só ir modificando de pouquinho em pouquinho para ver o que está acontecendo, o React também tem aquele aplicativo base que você pode usar. Alguns prós, ele também é fácil de utilizar. Os dois são... Eu prefiro o React, mas também, como eu disse, é mais porque eu sou mais... já fiz aplicativo com o React, não fiz muita coisa com o Vue. Mas os dois são igualmente fáceis de utilizar para um completo iniciante. Talvez o React seria um pouquinho mais difícil só por causa do JSX. E eles têm os componentes reutilizáveis, que facilita muito na hora de você montar o aplicativo mesmo, já ter o negócio pronto para você só ir montando tudo certinho. Parar aqui de novo. Alguma pergunta? Tem uma pergunta
Angular. É, Então, eu até calma, vamos tirei ele da. só para a gente deixar registrado Leia a pergunta. para ajudar a galera que vai ver depois. É, Vitória, tiveste algum contato com o Angular? Ele é versátil ou só tiveste contato com Vue e React? Tiveste, eu diria que é a pessoa do Nordeste, que eu também sou. Me senti representado. João, fala aí pra gente. Então, vai responder, mas enquanto ele responde, eu vou responder a pergunta dele. Eu, pessoalmente, não usei o Angular. Eu, na verdade, até estava com ele na apresentação e acabei tirando justamente porque eu não tinha contato tanto com ele. Pelo que eu ouvi durante hackathon e tal, com o pessoal falando, tipo, qual é mais rápido para fazer no meio, você tem 24 horas para fazer um projeto. Ele não é tão fácil, tão versátil quanto os outros. Eu não cheguei a usar ele. O que eu tô falando é, tipo, realmente o que eu escuto durante as hackathons com o pessoal montando o projeto. A maior parte vai usar o React ou Vue. Poucos usam Angular, e se eles usam Angular é porque eles são mesmo os mais acostumados a usar o Angular. Eles já usam um tempo, não querem mudar para outra coisa, já tem facilidade com aquele, fica com aquele mesmo. Mas o pessoal novato que chega prefere começar com um dos outros dois. Isso responde a sua pergunta? Ele tá digitando, vamos ver. Grato. Deu certo. Pronto. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Gente, se alguém quiser falar, só levanta a mão aí, tá? Que aí eu libero o áudio para vocês e aí vocês podem ir falando com a Vitória também. Até o momento acho que tá tranquilo, Vitória. Pronto. Então vamos. Epa! Inteligência. Ai, pronto. Inteligência artificial. Eu deixei a definição que eu achei no dicionário, então eu vou ler, porque ela é muito bonitinha, mas aí depois eu explico melhor o que ela quer dizer. Então, a inteligência artificial é teoria e produção de sistemas capazes de fazer tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Meu Deus, que negócio complicado. O que isso quer dizer, de verdade? É mais fácil para mim explicar com exemplos. Então, um voice assistant, ele consegue falar e escutar. Então, tipo, Hey Google, what time is it? E sim, meu Google tá em inglês, porque eu trouxe ele de lá. Mas é um exemplo que eu tenho. Eu chamaria a Cortana, mas se eu chamar, eu acho que meu computador vai dar um pequeno bug. Então, vamos deixar ela quietinha por enquanto. São os dois que eu mais uso, a Cortana no computador e o Voice Assistant que conecta com o resto da casa. Mas essa é um exemplo de inteligência artificial. Você tem a Cortana da Microsoft, você tem o Google, do Google Assistant, o Google Assistant do Google, a Alexa da Amazon, que eles são capazes de falar, certo? Essa é uma das tarefas que requerem inteligência humana. Outra que a gente vai ver hoje é conseguir ver e entender as imagens com o Computer Vision, que é a parte que a Microsoft, um produto da Microsoft que eu simplesmente sou apaixonada e tenho tipo uns 3 projetos que eu vou usar praticamente só ele como base, que é o Cognitive Services, que é toda a parte de visão, text to speech, speech to text, parte de tradução também, que é muito, muito legal, que eles já deixam pronto para você praticamente. Eu vou mostrar mais para frente a do Computer Vision, a demozinho que eles... Eu vou mostrar a demo e eu vou mostrar como fazer o seu próprio usando imagens que você tem. Eu lembro rapidinho, só um mini comentário, que a demo que eu não consegui achar, infelizmente, do Cognitive Services acho que era Speech to Text, que tem um negócio que se você falar é a casinha, você vai dando os comandos, ele liga a luz, desliga a luz, e você pode falar, chama o Batman. E aí liga o sinal do Batman no telhado, a coisa mais fofa, mas infelizmente eu não consegui achar.
Mas eu achei as outras demos que também são maravilhosas. Outro exemplo de inteligência artificial é IBM's Watson. Eu usei esse para um projeto de hackathon. Vocês vão notar que a maioria dos meus projetos são de hackathon. Que foi a parte de pegar o Twitter, ver os tweets da pessoa e te dizer qual é a personalidade da pessoa baseada nos tweets. É o Personality Insights deles. Natural Language Processing, NLP, também é maravilhoso e é outro exemplo de inteligência artificial. No caso da Microsoft, a gente tem o Luiz, que o pouco que eu consegui usar dele foi muito satisfatório, é realmente muito bom e é muito fácil de montar. Praticamente você consegue fazer ele, não todo, mas quase todo, só no drag and drop. Só clica, arrasta e solta. Que Natural Language Processing é essa parte de ele não só escuta. Por exemplo, qualquer pessoa pode botar um microfone, conectar na Raspberry Pi, e se você falar o nome, ele fala alguma coisa. Nesse caso, além disso, o seu programa conseguiria entender a intenção. Às vezes a gente, nós humanos, no caso, gostamos de cortar as coisas. Não quer falar a frase toda. Tipo, você olha para amigo seu, você não vai falar: você tá com fome? Eu quero ir almoçar. Não, você vai olhar para ele e dizer: eu tô com fome, bora comer. Já cortou metade. Ou então você só olha e faz, só com o símbolo da mão. Isso não é uma coisa que o computador vai entender do nada. Mas Natural Language Processing ajuda com essa parte. Talvez não os gestos ainda, mas com a fala. Então, um exemplo mais corporativo, um exemplo mais de business mesmo, você tem, digamos, um bot que você colocou no seu site e seus clientes fazem perguntas primeiro ao bot. Se o bot não sabe, manda para o serviço ao consumidor. Mas a mesma pergunta pode ser feita de 300 maneiras diferentes, no mínimo. Você tem, vamos ver um exemplo. Extrato. Simplesmente assim, extrato. Se digitar a palavra extrato, ele quer que apareça o extrato para você. Um exemplo de banco, né? Ou então, ver meu extrato, quero meu extrato. Tem vários jeitos de falar. E o Natural Language Processing faz com que você não precise hard code, não precise lembrar todos e botar um bocado. Você bota alguns, e se o usuário se diferenciar disso, ele consegue entender, ele quer dizer isso. E aí mostra a resposta certa. Também ajuda bastante com erro ortográfico, erro gráfico. Escreveu alguma coisa errada, faltou acento, não sei o quê, especialmente português que tem acento que só. Ele mesmo assim consegue entender, mesmo faltando alguma coisinha ou escrevendo a palavra errada. O último, para terminar essa parte mais introdutória de inteligência artificial, é o Speech Recognition, que é uma das aplicações que, pessoalmente, eu adoro. Não só dentro dos assistentes, como para praticamente tudo. Você pode, só no Speech Recognition, ligado com o assistente, ligar e desligar a luz da sua casa. Fica muito mais prático. E realmente, para mim, pelo menos, é muito divertido, é muito legal. Vira e mexe, eu fico brincando com os assistentes que eu tenho aqui para ver o que eu consigo fazer com eles. Por exemplo, eu descobri que a Cortana consegue marcar reunião para mim. Um colega me mostrou como usar, praticamente agora eu só estou usando ela. Que já facilita muito a vida. É verdade esse bilhete, hein? Já usei. É real, é muito louco. Tipo, ela olha no seu calendário, olha no calendário do outro, acha um horário que vocês estão livres e você pode dizer, sim, a gente vai agora ou não. Muito Melhor é mais rápido, quando muito mais prático. tem diferenças de time zone, fuso horário. Que o meu time do React é nos Estados Unidos, Cortana, vê aí um horário para falar que é manhã para mim, nesse período. Ela vai lá e procura. Daí, perfeito. Essa é a parte de inteligência artificial. Eu não vou perguntar agora, porque eu vou para a parte de machine learning. E depois que eu terminar machine learning, eu abro para vocês perguntarem mais coisa, tá?
Pronto, Machine Learning. Por que eu coloquei Machine Learning aí? Se o título do negócio é só inteligência artificial. Machine Learning é uma parte da inteligência artificial, certo? É uma porção dentro. Então, eles não são... Gente, não é o mesmo termo, tá? Um bocado de pessoal que não sabe muito desse assunto acaba tentando usar inteligência artificial e Machine Learning como se fosse a mesma coisa. Não é. Inteligência artificial é muito mais amplo do que Machine Learning. Machine Learning, vamos ler de novo o slidezinho, é uma técnica de ciência de dados utilizada para extrair padrões de data, permitindo que computadores identifiquem relações entre os dados e predizer futuros outcomes, behaviors and trends. Então, o que seria a ideia do Machine Learning? Você já tem alguma informação e você quer conseguir mais informação ainda. Seja isso futuros outcomes, certo? O que está acontecendo, o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, se você sabe que semestre passado você teve uma venda de, sei lá, 9 mil. Para esse semestre, você vai ter o mesmo tipo de venda ou vai cair, vai subir? Se você tiver toda essa data histórica, você consegue descobrir isso. Behaviors é mais na parte de... Eu vou mostrar o fidget spinner do Machine Learning. Behaviors vai ser mais na parte de clustering. E trends também é na parte mais de clustering. As aplicações são bastante parecidas entre Machine Learning e IA, justamente porque Machine Learning é parte de IA. Então, assistentes pessoais são de Machine Learning. Carros autônomos, tradução e reconhecimento de imagens. O Custom Vision, na verdade, é reconhecimento de imagens. São tudo partes do Machine Learning. Então, mesmo a gente tá falando de inteligência artificial aqui, tá, mas mais especificamente a gente está falando de um campo da inteligência artificial chamada Machine Learning, que apesar de ser uma técnica de ciência de dados, não só os cientistas de dados vão estar podendo se utilizar do Machine Learning. Pronto. Por que eu chamei do spinner do Machine Learning? Porque essa imagem, vamos combinar, parece um fidget spinner. Não tem como dizer que não parece. Mas a ideia aqui está em inglês, então eu vou traduzindo devagarzinho. Dentro do spinner, você só tem escrito Machine Learning. E você tem Unsupervised Learning na esquerda. Na direita, Supervised Learning. E embaixo, Reinforcement Learning. O que a gente está fazendo é o Supervised Learning, certo? Que é a classificação de imagens, que é o Custom Vision, que a gente vai usar. É o mais utilizado, realmente, que eu vejo agora, é a parte de classificação, que é o tópico que classificação de imagens está nesse tópico. Você não precisa classificar imagens, dá para classificar vídeos, dá para classificar texto, mas a ideia é supervisionado, certo? Aprendizado supervisionado seria a tradução. Por que supervisionado? Porque praticamente você vira um professor da máquina. Você tem, se vocês lembram da época de escola, tendo que aprender as coisas, como eu aprendo, pelo menos, eu tenho um bocado de questão que eu sei a resposta. Aí eu vou tentar fazer as questões e olhar a resposta para ver se eu estou entendendo. E chega na prova, você não sabe a resposta. Então, o nosso treinamento para o modelo é essa parte que que a professora deu um papel com um bocado de problema e as respostas, que a gente está tentando descobrir como chegar nas respostas. E quando a gente vai testando, é a prova para eles. Faz sentido? Só uma analogia que eu achei mais fácil de explicar. Bem rapidinho eu vou falar em Supervised e Reinforcement Learning, porque não é o que a gente está focando aqui. E eu quero abrir para perguntas e mostrar o Custom Vision. Unsupervised, nesse caso, a gente não sabe o que está acontecendo praticamente. Você tem um bocado de informações, você dá para o computador e você quer que o computador veja, por exemplo, dá para dividir todos esses pontos nesse gráfico em grupos, que seria o nosso clustering. Dá para você pegar esse arquivo e reduzir, que é redução de dimensionalidade, Dimensionality Reduction. Então, tipo, Big Data, por exemplo,
tem uma parte de Big Data que vai cair na Supervised Learning, que é essa parte de reduzir para você poder enxergar o arquivo melhor. E o último é Reinforcement Learning, que é a parte que a gente tem os robôs, tem a parte de Autonomous Vehicles. É um pouco diferente da analogia do professor, mesmo sendo aquela parte de reinforcement, que é você tá dando, digamos que é uma criança. O robô agora é uma criança. Você quer que ela faça alguma coisa, mas ela não quer fazer. Então você tem que achar um jeito de dizer, olha, se você fizer isso, você ganha um doce. Mas se você não fizer, você fica de castigo. Ela vai fazer, porque não só ela não quer ficar de castigo, como ela quer pegar o doce. E é isso que acontece no Reinforcement Learning. Você, por exemplo, eu não sei nem se a animação tá aqui, dos robozinhos andando. Tá sim! No exemplo desse, que você tem aí na tela 4 robozinhos tentando andar, os 2 primeiros caem rápido, os 2 últimos conseguem andar por um bom tempo, com o último sendo o que consegue andar melhor. Nesse caso, você tem um incentivo para eles andarem de um ponto ao outro desse universo 3D e alguma punição se eles não conseguirem. E você tem várias epochs. Epoch é quantas vezes você roda pela dataset inteira, por sua informação inteira, sua data inteira. Generation 1, que é o primeiro que cai em, tipo, 2 segundos, é a primeira epoch, a primeira vez que o computador tentou andar. E a 999, eu não vou nem tentar os números originais aqui. A 999 vez que ele tentou andar. Você vê que fica muito melhor. É só um detalhezinho, não significa que para todos os algoritmos de machine learning, quanto mais melhor. Tenha um ponto, que é o ponto perfeito de vezes que você vai repetindo, e qualquer coisa após isso pode ser que dê um problema com o seu algoritmo. Mas nesse caso, ele foi quanto mais epochs, melhor estava indo a apresentação do programa. Uma última coisa antes de eu abrir de novo para a pergunta é essa imagem, que é o trabalho de um artista. Eu vou ter que botar o Instagram no chat, que eu não lembro de cabeça, que são tricky images, imagens traiçoeiras. Que isso é um problema de reconhecimento de imagens. Aí você tem os cachorros fofinhos e toalhas fofinhas. E eles parecem bastante. Se você olhar, são os tons, o jeito que é enrugado, que é aquele cachorrinho que é todo enrugadinho, que eu esqueci o nome. Tem outro case interessante desse, que é o dos muffins. É um cachorro ou um muffin? O cachorro e o muffin, e a gente vai usar o que é os dálmatas e o chocolate de gotas de chocolate. Que é a parte para você entrega isso para um aplicativo de computer vision e vai ter um certo problema em conseguir ver, entender o que é que está acontecendo ali. Por isso que são chamadas de tricky images. Então, você treina eles em algumas imagens e mostra mais. A gente vai fazer isso. Mas eu só queria mostrar porque é bem legal. Para essa parte de computer vision, você vê quão parecidas as imagens. Pra gente, a gente olha para isso que você consegue saber rapidinho qual é o cachorro e qual a toalha. Mas para um computador é bem mais difícil. Se você não sabe como funciona mais ou menos o negócio de imagem, eu vou fazer a imagem preta e branca, que é mais fácil, que a imagem 3D divide em 3 camadas, é bem complicado de explicar. Mas na imagem preta e branca, o que você tem cada pixel é um número, referendo à cor. E você passa um algoritmo que ele vai reduzindo a imagem. Isso dentro do negócio de computer vision. Que ele vai reduzindo a imagem, você consegue extrair certas qualidades da imagem. E tudo isso o algoritmo usa para tentar entender como eu sei que isso aqui significa um cachorro e não uma toalha. Como é que eu sei que isso aqui é preto, isso aqui é a Torre Eiffel, não é o Big Bang? Essa divisão
No caso de quando é colorida, geralmente RGB, né? Você divide em 3 camadas, com os pontos, ou preto e branca, você só tem uma camada com todos os pontos. Certo, ok. Perguntas? Acho que tem um... Vamos ver, o João está digitando. Teve só uma consideração, mas foi mais cedo. Eu vou ler a observação do Jonathan rapidinho e aí eu respondo a pergunta. Uma observação. O JSX pode ser difícil para quem não é DevApp e usa React.js. Já o React Native muda bastante por ser mobile e usar muitos conceitos do JSX. Só um side, o React tem o React dessa parte do JS e tem o React Native, que é mais para aplicativo mobile. É isso que ele está falando. Só um pontinho. Caio, você quer ler a pergunta? Não, foi mais... Acho que foi um comentário barra pergunta do João Paulo. Ele pergunta se poderia usar inteligência artificial ou aprendizagem de máquina para mapear campos de documentos em PDF ou papel para a aplicação ler e importar diretamente os dados dos campos para a base de dados de uma aplicação sem precisar digitar. Nossa, eu precisei até respirar. Isso seria muito, muito útil no setor de contabilidade e administrativo das empresas. Teria uma dica para me dar de onde buscar conteúdo? Nossa, acho que você veio no lugar certo, hein? Você consegue fazer isso sim. Inclusive, a gente teve uma competição na faculdade toda nisso. Para a gente conseguir, usando a APIs de alguma empresa, fazer um aplicativo que você escaneava o formulário e ele pegava os dados do formulário e já tacava direto na database que eles tinham dado para a gente. Então, você consegue sim. Não só você consegue criar o seu próprio, como você consegue usar o pronto. A parte de criar seu próprio, além das APIs dessa empresa, eu não sei. Mas o pronto, eu gosto muito do que está no Power Apps. O Power Apps, para quem não conhece, é também a tecnologia da Microsoft. Sim, eu faço muita coisa com tecnologia só da Microsoft. Que é totalmente não, mas ele é feito para ser sem código. É muito mais fácil de montar. Você praticamente pega, você tem os componentes já prontos, você puxa, monta, e o que dá para você fazer no Power Apps é montar o formulário por lá, e a pessoa ou digita o formulário, escaneia um formulário em papel e manda para lá. Também dá para fazer que é o formulário é os campos de documento. Em PDF, tem outro aplicativo, eu não lembro se o Power Up faz em PDF, mas em papel de certeza, que a gente usa até quando a gente vai fazer a próxima hackathon, a gente vai usar para, se você preencher alguma coisa em papel, você escaneia, tira a foto, por dentro do Power Apps mesmo, ele já tem um negócio que faz o link, preenche os formulários e manda para a database. Dá para você conectar um bocado de coisa pelo Power Apps. É bem fácil de utilizar também. Eu estou montando um negócio para a faculdade que nossa, vai ficar um aplicativo lindo que eu nunca ia conseguir fazer se eu tivesse que fazer tudo do zero. Vale salientar que boa parte das ferramentas Power Automate, Power Apps, por aí vai, boa parte delas tem sei lá, uma grande camada de soluções low code e no code. Então, muitas coisas é meio que drag and drop. Você pode criar um aplicativo só clicando e arrastando. Tem a parte dos serviços cognitivos também, que tem muito fluxo de treinamento, que já tem acho que a Vitória vai mostrar algumas coisas hoje, mas tem outras opções e outras trilhas de aprendizado. Se vocês quiserem ver, tem muita coisa mastigada lá que você pode ir aprendendo e até mesmo desenvolver uma para você, enfim, sem precisar programar, digamos assim. Porque tem muitas pessoas que querem fazer, e às vezes depende de uma pessoa que desenvolve, né? E a ideia é justamente que o Power Platform ajude vocês a desenvolverem qualquer coisa. Tem muitas learning sessions disponíveis. E a gente vai ter Muitas. também aqui no Reactor também, várias delas. E uma coisa que, pelo menos para minha faculdade, eles gostaram bastante, por isso que eu vou usar no trabalho, eu vou usar Power Apps ao invés de criar nada do começo, é que é interno da empresa. Então, não dá para alguém aleatoriamente baixar esse aplicativo, sei lá, na App Store
e utilizar. Não, isso é algo interno que é para a minha faculdade, para o setor da faculdade que eu trabalho junto. Se você tiver, a gente tem a conta da Microsoft, entra com a nossa conta e conecta. Também tem toda aquela parte de segurança, que é bem importante na parte de corporação, é bastante importante essa parte de segurança. Então dá para você dizer, só essas pessoas podem acessar, só essas pessoas podem editar, que nem a maioria das coisas que são da Microsoft, mais ou menos ligado ao Azure, que sempre tem toda a parte de grupos. Eu esqueci o termo certinho, mas tem toda aquela parte de grupos que você pode grupar um bocado de usuários em certos grupos. Esse é o grupo de finança. Então, você só tem acesso de ver o que está acontecendo nos aplicativos, você não mexe em nada. Vocês são um grupo de pesquisa, então não só vocês têm acesso a tudo que está em produção e o que está em desenvolvimento, como vocês têm acesso a umas coisas que estão em preview ainda. O pessoal de desenvolvimento consegue mexer as coisas em desenvolvimento e produção. Mas se por algum motivo você tem desenvolvedores que só trabalham em ter certeza que o negócio de produção está rolando bem, aí eles só vão poder acessar as coisas de produção. Isso também dá para fazer dentro do Power Apps. Certo? Alguma outra pergunta? Não, acho que tá tranquilo. Vamos seguindo. E, galera, Bora. se alguém depois quiser abrir o áudio e ficar conversando com a gente, tá aí. A ideia é essa mesmo, tá? Fica à vontade. Tá. A parte de architecture. A arquitetura é a tradução mais próxima que eu consigo encontrar, mas eu achei que poderia meio que bugar a cabeça de alguém se vocês estiverem pensando em arquitetura de prédio. Então eu deixei em inglês mesmo. Mas aqui, quando a gente está pensando em fazer um site ou um aplicativo que tem um modelo de machine learning dentro, você tem duas opções. Você pode hostear o modelo em alguma outra coisa, criar uma API e conectar por meio de API. Mas nesse caso, seu aplicativo vai ter que estar sempre online. Não tem como você acessar ele offline, porque você precisa mandar o pedido da API. Ou você pode colocar o modelo dentro da codebase do próprio aplicativo, que aí você consegue fazer isso offline. Só tem um problema com essa segunda opção. Toda vez que você der update no seu modelo, digamos que você conseguiu mais informações, fez um retreinamento no modelo, ficou melhor que o modelo anterior e você quer atualizar o modelo. Você precisa refazer o aplicativo todo. Ao invés de que se fosse API, no momento que você colocou, essa é a versão do modelo que eu quero que vá para produção, já está ali na API tudo certinho. Você, nesse caso, vai precisar reconstruir tudo. Ajuda bastante usar o GitHub Actions. Se você estiver colocando o seu aplicativo no GitHub, você pode criar um GitHub Actions para toda vez que você mudar o modelo do Machine Learning, ele automaticamente reconstrói todo o seu site. Que GitHub Actions é bom para essa parte de automação mesmo, de algumas coisas que ficam meio chatas de ficar fazendo de novo, dependendo da quantidade de vezes que você vai atualizar. Se você vai fazer alguma coisa para um projeto que você vai usar só uma vez, se você gostou do GitHub Actions, use. Se você acha que não precisa, também não use. Mas um projeto que você tem que estar atualizando o tempo todo ajuda bastante o GitHub Actions. Uma coisa que é bom é que ele é dentro do próprio GitHub. Já tá. Quando eu for mostrar a tela, eu já vou mostrar a tela com tudo. Eu paro de apresentar o PowerPoint, a gente já vê todas as demos na tela de vez, que aí não fica bugando, a imagem não fica ruim. Mas eu vou mostrar um pouquinho do GitHub Actions, como parece. Ele é dentro do GitHub em si. Então, você já coloca o código ali, salva, deixa online e pronto, já está feito. Não tem que fazer integração de alguma coisa por API, nada disso. É direto no próprio GitHub, o que ajuda bastante. E como eu falei antes, ele é para automação mesmo, para deixar mais fácil algumas tasks que são repetitivas. No caso do nosso exemplo que a gente está olhando, com fazer um aplicativo que tem um modelo de machine learning, seria
refazer o nosso aplicativo sempre que a gente der update no modelo, se a gente estiver fazendo o modelo dentro da Codebase do app. Se a gente preferir usar as APIs, então não tem necessidade de reconstruir tudo. Ah, mas por que eu não só uso as APIs? Parece mais fácil. Porque seu aplicativo vai ter que estar sempre online. Então, digamos que você fez um aplicativo para celular, no caso. Não foi para internet, foi para celular. E a pessoa quer usar quando está offline. Não pode, porque você tem que estar online para poder conectar com a API. Já se você fizer o outro, você consegue, o seu cliente conseguiria usar mesmo estando offline. Eu sei que para os aplicativos de Translate, por exemplo, você pode usar ele somente online, ou você pode baixar e usar ele offline. Então, também dá para fazer essa mesclagem, apesar de ser um pouquinho mais complicado. Progressive Web App. Eu estou falando tanto de Web App, mas o que isso faz diferença? Por que usar um aplicativo progressivo, usar algo como Vue.js, que é progressivo ao invés de usar qualquer outra coisa? Primeiro, ele parece, visualmente mesmo, parece e se comporta como um aplicativo de celular, um mobile app. O que ajuda bastante, por exemplo, integração com o celular mesmo. A maior parte dos usuários da internet agora estão acessando do celular. Então, é muito importante que seu site, seu aplicativo, consiga rodar também num aparelho que tenha uma tela menor. Mesmo que não seja um celular propriamente dito, mas um aparelho que tenha uma tela menor, ao invés de um computador de mesa normal, que a gente está mais acostumado. Outra coisa é que Progressive Web App, ele funciona offline, que era o que a gente estava falando agora na arquitetura, por isso que eu botei ele agora no final. Ele funciona offline. Então, você tem todo aquele negócio que a pessoa pode, sim, se conectar sem ter na internet e consegue utilizar seu aplicativo. Outra coisa que é bom para o Progressive Web App é que eles conseguem acessar algumas coisas que outros web apps possam não conseguir acessar. Por exemplo, mandar notificações, acessar Bluetooth, acessar a câmera do computador, do celular. Pode ser que o web app não consiga ou pene bastante para conseguir utilizar essa parte. Enquanto que o Progressive Web App consegue mais facilmente. Então, praticamente, comparando os web apps, os aplicativos de internet que a gente conhece, os native apps, que são nativos dos próprios aparelhos, tipo celular, iPhone, Android, essas coisas, e os Progressive Web Apps. Você consegue mais usuários usando web apps do que native apps. Sim. Você tem mais coisa, mais utilidade dentro de um native do que um web app? Tem. É o contra. Por isso que você escolhe um dos dois, você tem que ver os dois. O Progressive Web App é como se fosse a junção dos dois. Então, você tem a facilidade e a capabilities, a interatividade de um aplicativo nativo. Aí, ao mesmo tempo, você tem o reach de usuários de um aplicativo web app da internet mesmo. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta agora, antes que eu vá para Custom Vision AI, que eu já sei que eu falei um bocado agora. Tá tranquilo. Custom Vision AI. Eu vou pegar mais Custom Vision, não vou mostrar o pacote do Cognitive Services todo. Até porque ia demorar um pouquinho. Mas se vocês estiverem interessados, além da parte de visão, quer ver a parte de tradução, quer ver a parte de speech to text, ou text to speech, vocês podem dar uma olhada no Cognitive Services. Tem as demozinhas que eu estava falando antes, que são bem legal. Eles também têm um código meio pronto, que você pode incluir no qualquer aplicativo que você esteja fazendo, para ficar mais fácil mesmo de utilizar. Tem toda a documentação, se vocês quiserem ler. Mas a gente vai usar o negócio do web app que eles têm, que você cria no drag and drop mesmo, bem mais rápido, bem mais fácil.
Uma das partes do serviço de Cognitive Services, que novamente tem várias partes, tem a parte de visão, tem a parte de fala, tem a parte de tradução, é o Custom Vision AI. A ideia do Custom Vision é classificação de imagens mesmo. Eu vou mostrar como funciona, eu vou terminar os slides, como eu falei, depois eu vou mostrar como funciona. Mas a ideia é, você já tem as imagens prontas. Lembre, aqui é aquele negócio, é supervisionado. Primeiro você tem que entregar para o seu aluno a série de exercícios com resposta, para depois entregar exercícios sem resposta para ele tentar. Então, você já tem que ter a classificação nas imagens. Tem uma parte de Custom Vision que dá tags para as imagens? Tem. Mas não é o que eu vou mostrar no aplicativo, mas eu tenho a demo da Microsoft que mostra a parte do Custom Vision, que é o computador olha para a imagem e tenta descrever através de tags. Para o aplicativo que eu estou falando, que é o aplicativo que você vai construir quando você vai fazendo o Learning Path, você está fazendo só a parte de classificação de imagens mesmo. Você já dá para o computador as imagens e a tag que você quer para aquela imagem. No nosso caso, dálmata ou sorvete de gota de chocolate. E depois você pode dar outras imagens que não fazem parte do treinamento, certo? Acho que eu acabei esquecendo de falar isso. Quando você vai treinar e testar um modelo de machine learning, você não pode usar as mesmas informações. Você tem que separar as informações que você tem para treinar e testar o modelo, certo? Porque se você treinar o modelo naquelas informações e depois testar ele naquelas informações, ele vai acertar. Porque fez exatamente aquela questão já. Então, geralmente o que acontece, você divide, dependendo do que você quer fazer, muda a divisão. Eu gosto de fazer, 80-20, 80% da informação é treinamento, 20% é para testar. E aí você cria o modelo, testa o modelo e vai fazendo as mudancinhas. A gente não vai precisar fazer mudança nenhuma, a gente só vai ver como cria no negócio e como exportar. Ele é mais fácil, que essa Vision AI é mais fácil de fazer. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês o Machine Learning Studio, que vocês vão ver a diferença que é tentar fazer uma coisa simples assim, que é classificar imagens no Machine Learning Studio. E olhe que o Machine Learning Studio é muito fácil de utilizar, porque ele é drag and drop, novamente, é drag and drop. Você não precisa escrever nada, você vai nos componentezinhos e só vai puxando os componentes. E mesmo assim, isso é muito mais fácil e muito mais rápido de fazer do que o Machine Learning Studio, a parte drag and drop. E, obviamente, muito mais fácil do que você criar um Jupyter Notebooks, por exemplo, e fazer todo o código de Python no R à mão. O que acontece quando você está criando esse modelo no Custom Vision? Primeiro, você tem que ter o rotulamento das imagens. Se você não já tem os rótulos, você vai ter que inventar rótulos e rotular as imagens, separar. Depois, você vai treinar o modelo. Você vai colocar as imagens no site, junto e botar as tags que você quer que tenha. E depois você vai treinar o modelo. A gente vai usar um treinamento rápido, porque ele pode chegar a demorar um pouquinho para treinar. Então, nada de treinamento muito pesado. Eu já tive vezes que eu estava mexendo em alguma coisa de machine learning e esperei 2 horas para o negócio treinar. A gente não tem 2 horas, então vai ser treinamento rápido. E eu já tenho uma versão pronta para a gente fazer, já para não tomar muito tempo. Depois disso, você tem todo o cálculo de precisão e os testes, que é para ter certeza que seu modelo está funcionando. Porque não adianta você criar um modelo e ele não funcionar. Você precisa ter certeza que ele está funcionando direitinho. E depois, quando você estiver satisfeito, você pode exportar um modelo para usar em um aplicativo. Ou exporta para usar no Progressive Web App ou Web App internamente, ou você pode criar a API e dali colocar ele em algum lugar e com a API fazer essas chamadas. Machine Learning Studio é só que se der tempo eu vou mostrar.
mas eu acabei os slides. Então, alguma pergunta, pessoal, antes de eu ir para a parte de mais de demo e tal? Ó, até então tá tranquilo. Vamos ver se eu consigo parar de apresentar os slides e apresentar minha tela. Galera, se alguém quiser falar Ele vai alguma deixar eu coisa. apresentar. Ué. Fica à vontade, gente. Desligou meu vídeo, mas sem problema não. Enquanto que vocês consigam ver a tela, a gente consegue se virar. Ainda não chegou. Acabei de receber a notificação que está começando, então Pronto. chega em alguns minutinhos. Chegou. Tem um dálmata. Foi. Ai, que lindo, né? Eu adoro que foi o terminha de cachorro, os meus exemplos. Que foi o dálmata e foi o outro mundo. Ó, eu vou mostrar essa aqui primeiro, que é mais rapidinho. Lembra que eu falei que tem vários pedaços do Computer Vision? Então, aqui tá em inglês, mas eu vou traduzindo, não tem problema. Você tem só analisar e descrever as imagens, ler texto em imagens, ler texto escrito à mão e reconhecer celebridades. Essa parte de ler texto escrito à mão vai ser útil para... Desculpa, mas eu não lembro o nome de quem falou dos formulários, para escanear os formulários. Mas só um exemplo, ele já deixa as imagens aqui, a gente seleciona uma imagem, e pronto, dá para ver que a imagem é um táxi amarelo. Eu não sei que cidade é essa, eu vou falar New York só para falar alguma cidade, mas eu não tenho certeza. Você tem o semáforo, um bocado de prédio pessoal. E aí ele te dá as tags e o quanto ele tem certeza que essa tag está certa. Então, tem um prédio, 100% de certeza que tem pelo menos um prédio nessa imagem. Tem um veículo, 98% de certeza que tem um veículo. A mais baixa aqui é curb, com 16%, e sidewalk, que é calçada, com 36%. Então, ele vai te dar, tipo, ele tá tentando escrever as imagens em uma palavra e te dizendo o quão certo ele tá que realmente tem um daqueles na imagem. Você vê até cor, você tem amarelo, aí táxi, com 60% de... que eu assumi que são táxi, certo? Mas a gente não tá vendo nenhum sinal que é um táxi. Por isso que ele botou só 60%. E tem até, ele bota até uma descrição. Então, é um carro estacionado numa cidade, na rua de uma cidade. Dá até para eu pegar outra imagem rapidinho. Vou botar essa aqui que é linda. Aí. Água, fora, reflexo, céu, lago. E você tem até, tipo, overlooking, olhando. Tá de dia. Novamente, a descrição. Racy, adult, nada, false, false. Então, essa é uma parte. Outra parte é leitura de texto. Por exemplo, aqui. Aí, 42. O legal é que ele não só tá pegando a placa que você quer, 42, Rua 42, no caso, como ele acabou pegando aqui no fundo esse outro 42. Pode ser que dê uma pequena confusão na hora da tradução, porque ele tá pegando esse 42 e vai ficar confuso de onde tá vindo esse 42? Talvez. Mas o legal é que dá para ver que mesmo esse aqui estando bem mais distante, ainda conseguiu pegar. E tem a parte de text-to-speech também, que seria ler, mas vocês não conseguem ouvir o som do computador, então eu não vou clicar no ler. Aqui, outra. Aí, veja que agora a gente está vendo só o texto. Então ele ignora o resto da imagem e foca só no texto de que quem está à direita tem que virar à direita. Aqui é mais a parte de escrita à mão. Essas escritas à mão ainda são lindas. Então dá para eu ler mesmo e
E você vê aqui que também ele conseguiu fazer a transcrição. Mas, obviamente, dependendo do tamanho, dependendo de como a letra é mesmo, pode ser que seja um pouco mais difícil. Esses são os exemplos que eles têm. E rapidinho, a outra coisa é só reconhecimento. Tem Satya Nadella, do White House. E, novamente, ele sempre dá com por cento, de certeza ele tá. Se você for utilizar isso, não nesse jeito mais fácil de utilizar, mas fazendo com que ele te retorne um formato JSON, ele também te dá o resultado e a porcentagem de certeza. Que dá até para você fazer uma filtração da porcentagem de certeza. Tem um negócio que a gente adora jogar, é um joguinho mesmo, dentro dos Student Ambassadors, que é Matching Game, do aigaming.com. É muito legal para a parte de Computer Vision, se você quiser testar as coisas de computer, a API, que é a API mesmo, mexendo com Python, com JSON, código. E tentar fazer um jogo da memória, ganhar um jogo da memória. Você tem que fazer o código para um robô, para ele olhar as imagens, saber quais imagens são iguais e é igual a eles. E aí você consegue ver a API do Computer Vision em uso mesmo. É bem legal. Alguma pergunta, gente? Pra ter certeza, eu não quero perder ninguém. Eu sei que eu falo um pouquinho rápido. Não, tá tranquilo. Pronto. Aqui é o projeto. Eu disse que eu tinha um pronto, mas eu vou mostrar como é que faz outro. Só clicar em projeto novo. Tinha começado do começo, né? Aqui eu já tô logada. Dá pra ver, eu tô na minha conta da faculdade. Mas é só a parte de custom vídeo mesmo. Aqui é para você ser mais fácil para você criar os projetos e treinar os modelos. Então é só clicar em começar um novo projeto. Eu vou só chamar de Reactor. Dá um nome, dá para você dar a descrição. Você vai precisar de um recurso. Eu já deixei um pronto, mas dá para eu clicar tipo criar novo. Entra, tem a subscription, resource group. Qual tipo, tá vendo? Que é Cognitive Services. É parte de Cognitive Services. Pricing Tier, S0. Criar, mas eu já tenho um aqui. Você tem tipos diferentes de projetos. A gente vai fazer uma classificação. A classificação é a parte em que você dá uma imagem, a tag do que está na imagem, e quando você treinar o modelo, você quer dar outra imagem que ele te retorne a tag. Object Detection seria mais a parte que a gente viu dele te dar uma descrição. Ele vai tentar achar aquele objeto dentro da imagem. Tipos de classificações também, multilabel, multiclass. A gente vai usar multiclass, porque a gente só tem uma tag por imagem, mas multilabel se eu tivesse muitas tags por imagem. A gente não vai fazer isso, que acaba sendo bem complicado, demora um pouquinho para rodar o projeto. E tem todos os nossos possíveis tópicos, que aí já dá uma facilitada na hora de treinar mesmo o modelo. No caso, a gente vai para geral compacto, porque a gente só tem 12 imagens no total, para ser mais fácil. Mas também tem comida, loja, landmarks que é locais e tal. E, óbvio, as coisas de export. A gente tem as plataformas básicas, TensorFlow, Core ML, Onyx, aquele negócio que é bem utilizável, e o Vision AI DevKit. Eu vou manter no Basic Platforms e vou criar o projeto. Já criou o projeto. Então, dá para ver que você tem o treinamento, as performances e os testes, certo? Eu não tenho nenhuma imagem, porque eu acabei de criar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar algumas tags. No nosso caso, a gente vai criar apenas 2 tags. E eu não vou usar acento, então, licença. Dálmata e sorvete. Você viu que quando eu fui botar aqui tem o is negative, é negativo,
também tem um pouquinho dessa parte que dá para você criar uma label dizendo que é uma label negativa. Eu não vou mexer nisso nessa vez, não. Pronto. Criadas as tags, a gente tem que colocar as imagens aqui. Então, é só clicar em adicionar imagens. Aqui já estão as fotos do sorvete. Então, é só eu selecionar todas, clicar em abrir. Dá para botar várias de e-mails, o que dá uma ajudada. E aí, aqui é só botar sorvete ou dálmata, no caso, sorvete. Mas aqui a explicaçãozinha para o negative. Para utilizar a parte do negative, o negativo, em imagens que não tem tipo, não é igual a nenhuma das outras séries que você tem. A gente só tem imagem de sorvete de dálmata, então a gente não vai nem mexer. Vamos botar sorvete, clicar upload. Rapidinho ele faz o upload. Rapidinho mesmo. E depois é só a gente botar nossos dálmatas. Tem bastante variedade, você tem ele em si, cortado, bebê, maiorzinho, em desenho, que é para o modelo poder treinar em tudo que ele tem direito. Pronto. Incluídas todas as nossas imagens, a gente só precisa agora treinar o modelo. Como eu falei, a gente vai usar o rápido, porque o avançado olha para isso. Você escolhe o horário, dá para até 24 horas de treino. Não, a gente vai no rapidinho, que o rapidinho mesmo assim deu uma demorada. Só que, eis uma coisa, isso aqui dá uma demoradinha um pouquinho. Então, a gente vai voltar e pegar o projeto que eu já tinha treinado. Sim, deixa eu mostrar, né? Aqui, eu treinei ele uma vez, 50% de Precision, 50% de Recall, 83 de EP. Não, ele não tá se importando tanto se tá bom, muito bom, assim, em modelo incrível, a gente sabe que tá funcionando. A parte de Machine Learning, que muitas pessoas vão gostar, muitas vão odiar, no meu caso eu adoro, é a parte de matemática. Você vai precisar de um pouco de matemática. Não matemática explodindo de avançada, mas pelo menos um pouquinho de estatística é bom para você entender o que está acontecendo no modelo, se o modelo realmente está bom, se está ruim. Aqui. Pronto. Aqui, você viu onde eu cliquei? Eu clico aqui. A gente vai testar o modelo que já está pronto. Eu vou só... Cadê? Files. Ó, eu vou fazer uma coisa que eu acabei de dizer para vocês não fazerem. Eu vou colocar a imagem que ele foi treinado. Pronto. Ele ainda errou. Ele me deu como sorvete. Por quê? Primeiro porque quando eu treinei, eu não dei importância, nem olhei para ver se ele estava sendo um modelo bom, com bastante accuracy. Segundo, que eu usei 6 imagens para uma tag, 6 imagens para outra tag. E só isso. Não é informação o suficiente realmente para criar um modelo excelente. É mais realmente para mostrar a vocês como usar. Então, vamos ver o que acontece se eu coloco um de sorvete. Também tem uma pequena... Aí, agora ele me deu sorvete. É probabilidade de 88%. Não tem tanto problema se ele te der a tag errada com a probabilidade tipo, de 1%. É ruim, mas é menos pior do que a gente viu na estante, que a gente botou foto de um cachorro e viu sorvete com quase 90% de probabilidade. Isso significa que eu vou ter que vir aqui, analisar a performance, analisar aqui as duas imagens, né?
Ele me deu sorvete com 74% de certeza e dálmata com 25% de certeza. Ver o que está de errado, olhar a performance, tentar consertar, mudar alguma coisa nos settings aqui que a gente está usando para treinar, até conseguir umas predictions melhorzinhas. Ó, alguma pergunta, gente? Teve uma pergunta do serviço Custom Vision, mas eu já respondi no chat. Pronto. Aí tem coisa do Custom Vision no Learn também, se eu me lembro bem, viu? O Learn tem tudo. Tem tudo. Tudo que vocês imaginarem tem lá. É incrível. Ó, a gente tem tempo, então eu vou mostrar o Azure Machine Learning, que não vou mentir, sou apaixonada. Para usar esse, você vai precisar de uma conta da Azure. Essa é a minha conta do Student Ambassadors. Eu sei, tem um bocado de coisa. Mas você vai precisar criar esse recurso aqui, que é o recurso Machine Learning. E aí você clica aqui no botão azul gigante, que provavelmente não vai estar escrito Lot Now, vai estar em português. E ele abre o Azure Machine Learning Studio. O que você consegue fazer aqui? Você consegue criar também os modelos. É um pouco mais difícil do que usar, tipo, o Computer Vision que já está pronto, que eu te mostrei a vocês nesse instante. Mas você tem mais coisas. Você tem ML automático, que aqui seria, se você não sabe, você tem um bocado de informação, você não sabe onde você quer começar, sabe que você quer usar, você precisa de Machine Learning, mas qual algoritmo de Machine Learning é o melhor? Você consegue botar a informação aqui e escolher vários tipos diferentes de algoritmos e ele vai te dizer, ó, esse aqui é o melhor para a informação que você está querendo pagar. Você tem o Notebook, que aí, como eu falei, aquele Jupyter Notebook, dá para você fazer por aqui. Eu não lembro se R pega, mas Python pega de certeza. Você coloca todos os seus notebooks aqui, roda, consegue até já daqui já publicar certinho. Tem toda uma parte de controle de versões, não só para os modelos, como para as database. Então, ele tem uma parte aqui só de dataset e tal, para você utilizar. Mas o que eu quero mostrar é o designer. Que, como eu falei, se vocês acharam aquilo fácil, isso aqui vai parecer muito mais difícil, mas ainda assim é muito fácil. Porque o designer é todo drag and drop. Certo? Vocês têm alguns exemplos aqui, inclusive eu vou pegar um dos exemplos, mas também dá para vocês criarem do zero. Eu vou pegar esse aqui, já que é classificação de imagens que nem o nosso, e ele já está, na verdade, todo completinho. Como eu faço com o zoom aqui? Aí foi demais. Então, você está vendo que ele é bem grandinho até, tem um bocado de nódulo, mas praticamente você tem os nódulos do dataset, converter, dividir, tudo certinho, treinar. Ele já veio pronto, você viu que eu não mexi em nada, eu cliquei no exemplo e já apareceu. Mas imagine, você tem que saber o que você tem que conectar. Conectar certo, porque tem uma ordem. Você não pode simplesmente chegar aqui e conectar esse aqui. Não, tem que ser esse daqui. Então, tem uma ordem. Então, é um pouco mais difícil que aquele, vai te dar um pouco mais de controle. Mas aqui já é ele pronto, certo? Como eu disse, eu peguei o exemplo. Dá para eu rodar? Talvez. Não dá para rodar, porque não conseguiu criar o negócio. Mas é só mesmo para mostrar para vocês a diferença. Lá vocês viram que eu coloquei as imagens e só cliquei em treinar, quick training e pronto, foi. Aqui, teria que colocar dataset. Lembrar de converter para não sei o quê. Dividir. Enquanto que lá, você já põe direto só o de teste. Dividir mais ainda. Colocar as transformações de imagem. O que a gente não precisou fazer lá. Treinar o modelo. Tá tudo lá. Foi um clique de um botão, praticamente. Aqui você tem que ter todos os modelzinhos separados. Faz sentido?
Faz sim. Perfeito. Alguma pergunta, gente? Praticamente o que eu tinha para vocês é isso mesmo. Eu quero mostrar o Learn, que eu vou abrir aqui enquanto vocês colocam as perguntas no chat ou desmutam para falar se quiserem, fica à vontade. Rapidinho, só para mostrar que a gente não tem nenhuma pergunta por enquanto. Exato. Aqui, novamente, desculpa que tá em inglês, porque realmente todo o meu negócio já tá certinho no inglês. Inclusive, aqui a conta minha toda da Student Ambassadors, e como dá para ver, eu faço bastante Learning Path, pouquinho em pouquinho, mas vou fazendo. Mas você tem... cadê? Você tem várias opções de texto mesmo. Aqui, pronto. Aqui, você divide por produto ou por qual sua formação. Então, tem administrador, engenheiro de inteligência artificial, pessoal do audit, engenheiro de dados, cientista de dados, DevOps, developer, estudante. Os de estudantes são bem legais, que vai ser a parte mais básica mesmo. Então, cadê? Isso aqui. Getting started, esses getting started, os comecinhos vão estar no baixo estudante. Tem por nível também. E vocês viram que eu tive que vir aqui embaixo e mudar? Porque é como se fossem vários cursinhos mesmo. Os cursos se chamam Learning Paths, ou passagens mesmo. Enquanto que cada unidade de um curso é um módulo. Então, tá vendo? Tem o Azure Fundamentals. Lembra que eu disse que tem alguns que são grandinhos? Mas é maravilhoso. Você vai do começo ao fim com Azure, vai aprendendo toda a base. E eu sei que vocês provavelmente usam várias tecnologias diferentes, então tem separado. Tem a parte do GitHub, parte do Microsoft 365. Eu disse que tinha coisa de quanto também. Não tem muito de quanto, porque é bem novo, mas tem um bocado de coisa legal. Eu super aconselho vocês a virem, darem uma olhada. É porque eu já tô logada, mas quando você entra pela primeira vez, ele te pergunta, faz algumas perguntas e você consegue ter as recomendações do que você pode utilizar. Tanto que se você olhar os meus recomendados, 90% é coisa de inteligência artificial e machine learning. Mas, o Caio colocou no chat um link para o Learning Path que eu usei como base para a apresentação. Mas, como eu disse, tem outros também. Agora, de certeza, acabou. Alguma pergunta, pessoal? Agora, de Querem certeza, abrir? acabou. Bem, enquanto a galera tá pensando aí, eu queria aproveitar e compartilhar a agenda de alguns eventos que a gente vai ter nos próximos dias. Estou até compartilhando aqui. Deve estar indo para vocês. Tá, sim. Chegou? Chegou. Vou pegar minha câmera. Beleza. O próximo evento que a gente vai ter vai ser com o Ítalo José. Ele vai falar um pouco sobre a criação de aplicações com segmentação de corpo através do browser em JavaScript. Isso é para dizer visão computacional usando o seu browser. E aí a gente vai usar alguns serviços do Azure para a câmera, fazer com que a nossa câmera do computador reconheça a nossa face, né? A gente também vai ter um workshop sobre os primeiros passos com Python e vai ser mais para a área de ciência de dados. Python é uma linguagem muito utilizada em outras áreas também, mas na área de ciência de dados digamos assim, uma das principais linguagens. A gente também vai ter um workshop, essa vai ser mais para a organização de times e pessoas, e aí vai acontecer no dia 27 pela manhã, na terça-feira, com o CTO da Impact, o Cristiano Milfont. E a gente vai ter um outro workshop sobre C#, e esse também é dando os primeiros passos.
utilizando essa linguagem de programação. Eu confesso que quando eu aprendi a programar, eu fui Java, então C Sharp eu também brinquei com ela, mas que foi que você ficou Você surpresa? começou com Java. Eu comecei com Java, depois eu brinquei com C Sharp e brinquei com Python também, mas faz alguns belos anos que eu não programo. É, Quem quiser saber mais ou conhecer as nossas outras atividades que a gente tem no calendário do React, eu convido vocês a fazerem parte do nosso Meetup e conferir o nosso calendário. Já tem vários eventos agendados. Como a gente está gravando esse evento, está ficando disponível. Depois, sempre tem alguma coisa acontecendo no Reactor. Toda semana a gente compartilha algum conteúdo diferente para vocês. E é isso. Como ainda não teve perguntas e respostas, eu vou até adiantar mais um slide. Convidar vocês a deixarem, a participarem da nossa pesquisa de satisfação. Todo evento que a gente faz, a gente tenta melhorar e fazer com que a gente tenha, consiga ir melhorando, né, os eventos do Reactor como um todo, e a opinião de vocês é muito importante para a gente. Então, no momento que vocês acessarem esse link, ak.ms/reactor-pesquisa, vai ter uma pergunta logo no topo sobre o código do evento. O código desse evento em particular é 8159. Ops, na verdade é 11726. Eu que escrevi errado. Deixa eu até trocar aqui para vocês não se confundirem. 11726. Eu copiei e não alterei. E é isso, vamos ver se alguém faz alguma pergunta. Eu estou colocando todo mundo agora com o áudio aberto. Se alguém quiser ligar o microfone e falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, a gente pode seguir para o encerramento do evento. Enquanto ninguém comenta, eu vou até só falar um pouco assim. Eu acho muito legal essas ferramentas low code e no code, já que você participa muito de hackathons. Que é um desafio que é no hackathon, né? A gente conseguir prototipar uma ideia rápido e ter uma coisa já funcionando, né? E claro que quem consegue programar e tal, consegue talvez fazer algumas coisas um pouco mais robustas ou complexas, mas no momento de um hackathon quem puder entregar mais rápido está na vantagem. Essas soluções já ajudam a gente muita coisa. Você Uhum. curte muito participar dos hackathons? Eu curto, pior que eu não tô conseguindo participar por esse semestre, caso que a faculdade deu uma puxada bastante. Eu inventei de pegar 3 matérias de matemática e 2 de tecnologia no mesmo semestre e tá puxando, eu não consegui participar. Geralmente participo bastante com o pessoal. Como eu disse, a gente tem uma parte, acho que eu falei antes da gente começar a gravar, na minha faculdade a gente tem um clube que é só do pessoal que participa em hackathon. Para a gente já ir com o time formado, chegar lá é só ver o tema, debater qual é o projeto e começar a fazer. E tem técnicas, né? Aqui no Brasil tá tendo vários hackathons online. Eu acompanho alguns deles e dá para fazer carreira, tá, gente? Porque a parada tá profissional, velho. Eu participava de hackathon 2013, 2014. Hoje tá, tipo, a galera tá no nível muito alto. Quando eu participei na minha primeira, eu estava ainda na minha primeira aula de programação. Comecei a programar bem tarde, então nunca aprendi o começo de Python e depois só fui pegar de novo programação na faculdade, começando com C. A gente chega lá na Hackathon, meu colega vira para mim e faz: a gente vai fazer um aplicativo usando o React. Vitória, você vai fazer. E depois eu fiz tipo, tá bom, então, vamos lá. Passei a noite lendo a documentação para ver se eu conseguia fazer o aplicativo. Consegui fazer funcionar, só para o danado quebrar na hora da demo. 5 minutos antes da demo ele quebrou e não queria mais funcionar, não queria rotear, não queria fazer nada. O nome disso é Lady Murphy. Quando tem a chance de dar errado, vai dar errado. Piora. Na hora H. Bem, gente, a gente não recebeu nenhuma pergunta. Tudo bem se a gente encerrar, Vitória? Por mim, tudo bem. A gente foi conversando também, sendo sincero. A gente foi trocando ideias, você foi parando, foi perguntando. Acho que foi legal a forma que você construiu, né, no caso, conduziu a palestra.
E foi bem legal, gente. Obrigado por vocês terem participado. João, obrigado pelo feedback. Você está participando de vários eventos e eu fico muito feliz de ver você. Tem outras pessoas também que participam muito, eu fico acompanhando também. Então, obrigado por estar aí presente. Vitória, obrigado por estar aqui com a gente. Quem Obrigada conectou a pelo gente convite. foi a Cíntia, faz até acho que 1 mês e meio já, e deu certo. Espero que a gente possa ter outros momentos mais à frente também. A Cíntia sempre ajudando a gente. E é isso. Valeu, gente. Eu vou encerrando por aqui. Vou parar de gravar